Fala aí galera, eu sou o T e Burst Protocol chegou, de verdade. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouco com vocês sobre os primeiros resultados da nova coleção Burst Protocol, que vem pra tentar dar um impacto ali no meta no TCG avançado, teoricamente. Eu já fiz esse vídeo aqui em cima comentando sobre as principais novidades que essa coleção recebe, e eu também já citei que essa coleção não tem como grande mantra causar impactos profundos no meta, trazendo novas coisas. Eles traz o pacote novo de Branded, que vai ajudar muito o próprio deck de Dash para Branded, mas principalmente o Dracoteio. A Engine de Magistos é um aparato a mais para ser usado em N-Decks, inclusive no Dracoteio, talvez principalmente no Dracoteio. Então, pois é, a Banlist mexeu um pouco no Dracoteio, mas recebe muito suporte, quase que especificamente para ele. Vai ter uso em outros lugares? Vai, mas no Dracoteio você pode usar essas duas engines novas também. E cara, tem o suporte novo de Radiance Typhon com o Link e a nova Spell Quick além da China, que é uma puta carta de board break, potencial hand trap também. E pro topo do meta, a carta que vem pro Tri-Brigade Yuumi poder ser uma realidade? Vai, você pode tentar usar, mas eu não sei se vai ser de fato que vai ter impacto. Então assim, com relação a impacto no topo do meta, não tem-se tantas. Porém, uma parada que pode sim causar um grande impacto é a forma com que a banlist aconteceu. A banlist do TCG, como vocês me ouviram falar aqui em cima, ela aconteceu de um jeito em que a Konami estendeu o tapete vermelho pro Dracoteio ser a principal opção do formato. E o Dracoteio, novamente sendo a principal opção do formato, eu acho que a gente começa a entrar naquele loop que sempre rola em começo de formato, que é, você vê qual deck tá no topo, teoricamente o deck é relativamente honesto, e você acha que dá pra quebrar a mesa. Isso abre espaço pra um monte de deck atacar esse deck standard, porque esse deck standard, acredite, provavelmente ele vai acabar abrindo as pernas e você vai conseguir resultados, principalmente em regionais, que é o que a gente vai acompanhar agora. Tem alguns regionais e no formato em que o Branded Dracoteio é o principal deck, ele não ganhou todos os torneios, olha só, quem diria. E a gente vai acompanhar os primeiros resultados. Frisando, fim de semana agora vai ter o YCS 300, 3 YCS em 3 locais diferentes. Aí sim eu acho que a gente vai ter uma melhor base, porém eu ouso dizer que quem vai se dar muito bem nesses torneios não serão decks de Branded Dracoteio Standard. Eu acho que vai ter alguma parada aí meio que disruptiva pra tentar atacar um deck como esse, um deck meio maluco, sabe? Que geralmente acontece nesse momento do jogo, pelo menos é o que eu tô achando. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu então, vamos lá. Então é o seguinte, mano, aqui na Yu-Gi-Oh! Pro Deck eu coloquei o formato competitivo no TCG, Tier 2 apenas, e aí a gente acompanha apenas regionais. O Burst Protocol lançou sexta-feira, no dia 6 de fevereiro, dia 6 de fevereiro, sexta-feira? É isso? Exatamente. E aqui nós temos alguns torneios que rolaram no fim de semana, sendo apenas torneios regionais, porque o YCS vai rolar dia 14, no próximo fim de semana agora, os YCS 300, né? Que vai ter em paralelo também aquele YCS de Gênesis que não sei nem se vai ter transmissão, mas se tiver, eu acho que eu vou acompanhar com vocês em live, não tenho certeza, mas talvez. Bom, aqui embaixo a gente vai ter o último regional que teve, foi em janeiro, né? Em 10 de janeiro, aqui não importa pra gente, o que importa são os torneios que rolaram, ó, do dia de 6 pra frente. Então nós tivemos essa quantidade de regionais rolando aqui nesse fim de semana, com o Burst Protocol vigente e com a Banlist vigente. E o que aconteceu? Se a gente for dar uma olhada nesse torneio aqui, ó, de San Diego, que foi o primeiro que rolou, a gente vai abrir essa tela onde o regional de San Diego, nos Estados Unidos, de aproximadamente 200 pessoas jogando, nós tivemos, pum, a primeira questão. Burst Protocol trouxe novos suportes para Exosister, e o Exosister foi o grande campeão desse torneio. Não tem todas as decklists, tá? Então o objetivo aqui nem é ficar olhando decklist por decklist, mas é só pra gente acompanhar os primeiros resultados e ver uma fotografia de longe do formato, porque a fotografia mais de perto provavelmente vai ser o que a gente vai acompanhar nos YCS, que aí sim é um torneio Premier de um nível competitivo bem maior, que vai ter muito mais gente e que vai ter um nível competitivo muito mais alto. Porém, torneio regional, 200 pessoas, o Exosister ganhou esse torneio, seguido pelo Luna Light, que passou batido na banlist, tá? Eu acho que a Liger Dance deveria ter sido banida. Tá aqui o primeiro spot de Dracoteio, um brand de Dracoteio, porque tem um Albaz branco ali, e um Yami Fansmith. Completando o top 8, o Julian Cajon, eu não sei se é assim que fala, mas é o campeão mundial, tá? É o atual campeão mundial que ganhou o Mundial de Vanquish, que eventualmente tem jogos dele lá no meu canal de jogos comentados. Fez top 8 com o Brand de Dracoteio. White Forest
o Radiance Typhon e também o Magnet Warrior completando esse top 8. O campeão tá aqui o Exorcista, né? Então o primeiro torneio que a gente tá vendo foi ganho pelo Exorcista, que tem esse esboço de decklist aqui, como vocês podem ver, uma lineup maior de Exorcista, porque nós tivemos o novo suporte, né, da Betrayal, que até mudou o nome das cartas depois que a coleção lançou. Então, o deck que recebeu cartas novas, sendo ela o Exceed, né, a Carmael e também essa Spell Quick, lineup maior de Exorcista com o Aratama apenas, não tem Saktama e a Sayori, que comba muito bem com o Exorcista. Pouca Hand Trap, como vocês podem ver, apenas 12 Hand Traps, que são Fua, Ashe, interagem entre si, né? O Ashe nega o Fua do oponente, Imperma e Impulse, porque tenta desligar também relativamente Canine, né? Então, esse aqui é um esboço de uma decklist e que eu acho que é bem localizado no momento do formato que a gente tá. Porque o cara usa aqui, ó, o Forbidden Crown como sendo os slots de 15 Hand Traps. Nós temos uma carta First Second com potencial de Board Breaker também, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo que as pessoas vão. E por causa do formato, né? E também tem aquela questão de que as Hand Trap colam mal e tal. Às vezes é melhor ter junto uma carta dessa do que ter Veilers, tá ligado? Depende do deck. Side deck aqui a gente dá uma olhada no Malcaratismo, né? A Sayori pega o Raiou. Eu fui descobrir recentemente que a Sayori pega o Raiou porque ele tem 800 de defesa, então você pode colocar um Raiou aqui jogando de Exorcista. Retal, Perlia, Floodgate, que deveria ser banida, né? Anti-Magic Arrow, College e Solen tá aí a primeira decklist Burst Protocol. O Magnet Warrior, esse é um deck que eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando mais ou menos como o deck funciona. E tá aqui o deck que fez top 8, né? Nesse torneio regional de San Diego. Tendo 3 do boneco grandão, 3 do novo boneco, 2 do laranja, 1 do Telusion, e o cara ainda usa o Berserkion e o Magna e o Valkyrion, né? Porque ele quer fazer a fusão grandona, né? A fusão Magnum aqui. Eu acho meio, né, meio meme ter que usar o deck desse jeito com essas cartas pra fazer a fusão, uma fusão Omni Negate e tal, mas eu acho que não é a melhor forma de jogar com ele, mas ainda assim você pode fazer. O Super Poly aqui é bem forte, tá? Porque o Telusion transforma todos os monstros no campo em terra, então o teu Super Poly cola lindamente quase sempre. Você usa um Researcher, que é um Special Summon de um Tanner Rocha, porque é buscável no Granite pra poder chegar no Natura Bicho, então tem uma endboard respeitável. E novamente, observem a lineup de Hand Traps, tá? Fua, Perlia, Ash Blossom, Belly e Nibiru, mas em quantidade tem apenas 12 Hand Traps e o Super Poly, que é Board Breaker, né? Então, acho que, apesar de ser regional e tal, eu entendo que é mais ou menos assim que a gente vai encontrar os decks, tá? Side deck, o draw semi-limitado e essa linha de cartas, inclusive essas cartas malditas aqui, né? Os Solens. Enfim, então esse foi o primeiro torneio, cara, mas tem mais torneios por aqui. Nós temos o torneio regional em Aurora, também nos Estados Unidos, onde nós tivemos cerca de 200 pessoas jogando. Aqui não tem decklist, tá? Então não tem decklist pra gente acompanhar, porém o campeão desse torneio foi o Mitsurugi puro, tá? E o Mitsurugi puro, lembra? Teve o Habakiri limitado na banlixa. Causou impacto? Enfim. O Vanquish Canine foi o vice-campeão, seguido pelo Branded Dracoteio, o Yumi Typhoon. Eu não comentei, eu acho, sobre isso, né? Mas lá no meu canal de jogos comentados, eu mostrei um jogo do Thrift usando um deck como esse, né? Que ele fez um deck com muitas cartas, 60 cartas, eu acho. E nesse deck, ele acaba usando uma mistura dessa. Yumi, Radiance Typhon, 60 cartas e tal. Não sei se é muito bom, mas é um deck que ele até colocou no Twitter dele que tem um bom win rate versus o Dracoteio. Jogando N partidas contra o Dracoteio, ele teve um bom win rate contra o Branded Dracoteio Standard pós-Burst Protocol, né? Então, é um ponto a levar em consideração. Tem vertentes de Yumi que vão aparecer por aí, né? Tem a vertente de Yumi que consegue fazer o sincro alto, faz a Riciela pra pegar um Veil, ou então pra pegar jogada de extensor, que faz o Zalen, ou que faz a Diabel pra fazer a Silveira. Então, tem vertentes de Yumi diferente agora com a limitação do Gato Garra, né? Outro Branded Dracoteio seguido pelo White Forest com os Elf Notes, que é o deck novo da coleção, né? Que tem, teoricamente, potencial pra ter impacto, mas eu acho que não vai ter impacto por agora, tá? Mas enfim. E aí tem um Ryzel Onomate, que eu acho que nem cabe a gente dar uma olhada, seguido pelo Kyutani, completando o top 8. O Kyutani que não teve espaço liberado pela Konami pra entrar no meta, pelo menos não por enquanto, né? Se a gente segue aqui, tem um outro regional, esse regional é engraçado, que teve cerca de 137 pessoas, também nos Estados Unidos, onde o campeão foi o Mermeio, mas o grande ponto legal aqui é que o vice-campeão foi o Branded Dracoteio, não tem decklist dele, mas o top 4 também
foi seguido pelo deck de Monarca. O cara lançou uma monarcada aqui. O DDD completa o top além do Yuumi, de resto é Brand Dracoteio. Então, aqui é o primeiro torneio que a gente vê uma dominância assim do Brand Dracoteio. 4 dos 8 são Brand Dracoteio. Quem ganhou foi o Mermeio. Parabéns. E de resto, são alguns decks meio maluco, né? Tipo Monarca e DDD. Se você olha a decklist do Atlantia, né? O deck campeão, tem esse pinguim novo que acabou vindo nessa coleção agora, né? De Burst Protocol, e que ele descarta uma água, triga o efeito dos Atlantia pra poder fazer um efeito e tal. Então é um bicho que é interessante de você usar aqui. E o deck também invoca o Textudo, né? Que é o Textudo, diz que nenhum jogador pode fazer summon de monstro com 1800 ou mais de ataque. Você tranca ali o deck de Dracoteio, por exemplo. É bem escroto e, enfim, é o que vai rolar, né? Hand Trap é o caralho, tanto que ele só tem essas cartas aqui que são hand traps de segurar o jogo, né? Teoricamente hand trap de tempo, além do Ash, do Impulse, e é isso aí. Mais uma vez, entrando nesse espectro que eu falei com relação à quantidade de hand trap, porque elas não seguram realmente ninguém, né? Então, hand trap Lingerie, que são os Mucharm, infelizmente, aparentemente é o que cola melhor no jogo. O que te dá mais chance, além de um potencial de quebra-mesa do deck, desde que o deck no topo não tenha um teto tão alto. Ah, esse é um momento ok, é o melhor cenário possível de se estar. Bom, se a gente segue aqui a Mistrel, essa desgraçada no side deck, né? Enfim, e aí o Dogmática Monarca, que é um deck, não, isso aqui não é Gênesis, tá? Foi no avançado, o cara fez top 4 no regional de 137 pessoas no avançado, com esse esboço de decklist. Não teve carta nova agora em Burst Protocol, essas cartas já existem, tá? Foram lançadas na coleção anterior, eu acho, mas tá aí o Monarcão conseguindo um resultado de top 8. Você pode pegar esse Monarca e tentar usar. Esse Zaborg, eu achei ele um pouco estranho a abordagem em cima dele, mas deu certo, porque o cara conseguiu fazer o top 4, porque o Brand Dracoteio tem muito boneco no extra, né, que você pode ter feito. Porém, você fica sem fôlego pra depois. Se for um deck de Branded apenas, talvez você se foda mais. Mas um Dracoteio Branded, eu acho que você consegue ganhar o jogo com o Zaborg, né? Acho, com certeza, porque senão, provavelmente ele não teria tido a escolha de usar esse deck. Enfim. Eu vou mostrar um próximo torneio aqui, né? O próximo torneio foi em Richmond, que a gente vai ter o ICS. Eu acho que é em Richmond que vai ter o ICS. Pode, enfim, não tenho certeza. Mas o ICS no fim de semana, né? Regional não vai ser, porque não tem como rolar um regional e depois um ICS, né? Enfim, 160 pessoas jogaram esse regional. E aí o Radiance Typhon foi o primeiro campeão, primeiro torneio ganho pelo Radiance Typhon, que é um deck que vai estar sim no topo do competitivo nesse formato, tá? Observem que no top 8 tem 4 Branded Dracoteio, 2 Vanquish Soul e um Radiance Typhon, além do Odium Magitos como sendo vice-campeão. Eu acho que esse torneio aqui até agora é o que tem mais cara de ser um torneio meta, assim, de fato, pela performance dos decks que a gente espera que sejam os melhores, né? O Typhon com certeza é um dos decks do Tier 1, o Brand Dracoteio não preciso nem dizer, e o Vanquish também. Então, esse é o que tem mais cara de, teoricamente, ser uma amostra de fato do formato do meta. Enfim, a decklist do Radiance Typhon tem um esboço mais ou menos dessa forma aqui, nada de muito diferente, mas observem as hand traps, e o Typhoon tem cartas que podem ajudar a quebra-mesa, o que é interessante. Eu gosto muito desse deck, acho um deck bem maneiro, e um formato que tem ele como opção, eu acho que é um formato bom. Tá? A única coisa que é bem escrota em volta dele não é a China é uma carta boa que quebra a mesa e tal, mas o que é bem escroto é você ter os Winged Beast e poder usar o Feather Storm, que a Konami fez o favor de não banir, apesar de que esse mano nem tá usando o Feather Storm, né? Interessante. Ele nem tá usando o Feather Storm de side deck, mas tá aí o Radiance Typhon conseguindo o primeiro resultado dele como sendo o campeão desse regional de 160 pessoas. Próximo deck aqui, ó, próximo torneio foi um torneio em Seattle que rolou com 200 pessoas mais ou menos, onde nós temos aí sim todas as decklists disponíveis. O Dracoteio foi o grande campeão, seguido pelo Raizomitsu, tendo mais Brand Dracoteio, Radiance Typhon completando o top 4. Seguindo no top 8, Vanquish Canine, um Azamina White Forest, Malice e também um outro Dracoteio. Então, mais uma vez, 3 Branded Dracoteio no top 8 de um regional de 200 pessoas nesse caso, né? A decklist do campeão e a decklist do top 4, eu acho que vai ser interessante pra gente ver as diferenças que tá tendo com relação ao uso do deck do Branded Dracoteio, né? Então, aqui, vocês podem ver o uso de 2 Albais branco para um Albais preto, uma Cartesia e uma Ecclesia, e é esse o pack de Branded Monstros, né? Porque o pack de Spell e Trap vai nas duas Branded Fusion que o nosso mano tá usando, além das duas Fallen and the Virtuals,
3 traps, o resto são cartas Dracoteio que ele tá usando pra compor o Mululu que foi limitado, 2 Urgula e 2 Pans, né? Hand traps, Fua, Purlia, lembrando a preocupação em volta do Typhon, que o Purlia é muito bom contra Typhon, melhor do que o Fua, Vanquish, e qual outro deck em que o Purlia é bem melhor? Eu acho que são esses, né? Os principais que o Purlia é muito bom. E aí, Hand Trap mesmo, quem traz de componente, é Ashe, Veiler e Belly, né? Essas são as Hand Traps que você pode usar indo segundo em Mirrors, por exemplo, né? Então, esse é um esboço. No side deck do nosso amigo, Pancratops, o terceiro Purlia, 2 Draw, 2 Nibiru, Hand Traps, né? Magna, Droplets, College, Imperma, e aí os Dragon's Mind com o Solen pra reafirmar o Going First. A outra decklist é parecida, deixa eu ver. É praticamente a mesma decklist, né? Cara que não ousou, ele mudou a Hand Trap, né? O Belly pro Veiler, mas de resto, tudo igual nessas duas decklists desse deck que a gente viu. Mas esse é o principal deck do formato. Até aqui, nenhum Branded Maestos Dracoteio, que é uma coisa que eu acho que pode ser uma linha argumentativa de um Edge, né? Esse Branded Dracoteio, por exemplo, não usar o Bais preto, interessante, ele usa só o Bais branco, mas pode ser um ponto de Edge que você pode ter dentro da Mirror de Dracoteio, tendo o uso de Maestos em relação aos decks que não tem, porque isso te dá maior fôlego, maior gás, maior volume com relação à jogada de Engine. É necessário ter dentro da Mirror? Aí eu teria que jogar várias Mirrors para eu poder entender se faz sentido ou não você apostar em uma maior versatilidade, maior força da tua Engine em relação aos outros decks que não usam o Maestos. Acho que talvez não precise, mas certamente é uma opção. Então, esse é o deck que a gente teve um maior número de decklists, né? Rise of Myths, eu acho que não precisa dar muito foco, mas o Vanquish é um deck que me gera expectativas, tá? Porque a Konami limitou a Holy Soul, limitou o 66A, né? Mas ela soltou da lista o Raizen e o Stake Your Soul. Então, é um deck que certamente vai estar no topo do formato por enquanto, tá? Certamente é um dos decks ainda uma das melhores opções, e mesmo que a galera continue usando os Canine. Limitou a Holy Soul, limitou o 66A e a Case, né? A Case for Canine também foi limitada, que é a Spell Quick. Então, a engine de Canine foi bem diminuída, mas ainda assim conclui-se que vale a pena e você acaba tendo o Chaos Element que tenta repor a quantidade de 66A que você perdeu, né? Então, ao invés de ter 3, você tem 2 Chaos Element, 1A, 2 Chaos Element que pega tanto A quanto B, e aí você tenta manter a mesma quantidade de cartas. As Hand Traps, standard também, né? O Vanquish não tem espaço pra tanta, e ele não usou muitos vampiros pra contar e somar como Hand Trap também, né? Enfim. No side deck do amigo, nada que vale a nota, tá aí. E a gente pode pular pro próximo. O Malice aqui também é algo que vale a atenção, tá? O Malice fazendo top 8. O nosso mano conseguiu fazer o top 8 com o Malice. É importante frisar que o Malice foi o campeão do Remote Duel que teve no dia 31 de janeiro. E foi o último torneio antes da vigência da banlist. A banlist baniu a White Binder, não mexeu mais em nada de Malice. Será que é suficiente pra matar o Malice? Top 8 em um regional. É suficiente? Bom, pode ser que não seja o suficiente. Porém, nós temos no torneio de 250 pessoas nos Estados Unidos, o Malice como sendo campeão nas mãos do Chupinchu. Esse deck, com certeza, ainda é uma opção pro formato, tá? Como não tem a decklist do Chupinchu aqui, eu acho que a gente vai usar isso aqui como esboço de decklist, porque no main deck o Malice continua igual estava antes da banlist, né? Porque quem foi banido foi a White Binder. Então a dinâmica que muda é dinâmica no extra deck e não no main deck. Então isso é um ponto a se levar em consideração. O outro ponto é a não relevância do Malice faz com que ninguém use, por exemplo, Lance a mais nos decks quase que de forma alguma, né? Então isso talvez tire o holofote do Malice e, mano, vamos jogar de Malice, vale a pena. É um deck que você ainda consegue tirar muito valor da fissura versus outros decks. Você pode usar o Shifter, pode usar o Dominus Impulse. Ninguém vai usar a carta de muito hate contra você. E você não toma o Purlia, que vai ser uma carta que a galera vai aumentar o uso, não toma o Draw. Dependendo do uso do Mitsu, o Draw vai estar por lá. Então, ainda é um deck viável. Não tem como, cara. Deck desgraçado. Tanto que ele ganhou esse regional de 250 pessoas. Esse regional aqui não tem muita decklist de New Haven, mas a gente consegue ver que tem bastante Dracoteio, sendo que aqui sim, do top 8, 4 são Dracoteio, e 3 desses Dracoteio usam Magistos, tá? Eu queria ver essa decklist com esses Magistos, porém não tem disponível. O Orkush ainda conseguiu uma lasquinha aqui, tem mais um Vanquish
que fez o top, e o Malice na mão do Chupinchu foi o grande campeão. Então, sim, ainda é uma opção bem válida de usar esse deck desgraçado. Mais um torneio aqui, Milwaukee, teve 200 pessoas jogando o torneio. O Brand Dracoteu foi o campeão, seguido por Branded Despia. O Vanquish foi o terceiro colocado, seguido do Despia. Então, olha só, nesse torneio tiveram 3 Despia no top 8, tá? 3 Despia, Branded Despia, chame como quiser, né? Eu chamo de Despia ainda, mas 3 Despia no top 8 e 2 Dracoteio, tá? Não tem a decklist de todo mundo, mas a decklist do Despia que topou tá aqui. Foco também no Yuumi Solfacord, que fez top, além do Crystron Canine, tá? Então, importante esses decks, ver a performance desses decks. O Despia, aparentemente, com as novas cartas, né? O Albais Branco, a Ecclesia Synchro, ele cai em uso de cartas, sai daquele deck de 60 para 40, para você poder ver as hand traps também e tal, e ter agora o deck fica mais fechado nas cartas, porque você tem algumas cartas específicas que eu quero ver mais vezes do que eu tinha antes, e aí você tem um esboço de decklist como esse, na quantidade de hand traps, muito parecido com os outros decks, né? Fua, Ash, Veilen, Perma, 12, fechando o pacote, e aí você tem o Bicho, que você pode contar como hand trap, mas nem tem tanto, porque não é tão competente assim quanto o Dracoteio, então beleza, fica pra depois. O Mano continua usando o Branded Fusion, ok, tranquilo, e esse é o esboço do deck de Despia, mano, usando só o necessário, um Albion, uma Ecclesia, uma Quen, a Cartesia dá pra usar mais delas, né, um Mercúrio, beleza, Opening tá sendo usado, né? Um Branded Red, um Branded Lost, 3 High Spirits, que passa a ser muito importante, porque pega o Albais Branco, né? O High Spirits aqui, Fallen Virtuals, Best Card, e esse Fallen Virtuals pode reviver monstros. Em Mirror, isso aqui é incrível. Em Mirror, entenda qualquer deck que use o Albais Branco, né? E aí você pode ver no side deck que ele não usa a Krisha, mas ele pode usar a Krisha. Teve algum deck desse que ganhou, que fez um bom resultado, que usava a Krisha pra alocar os oponentes, enfim. Tá aí o Despia como sendo uma opção competente pra você competir, né? Nós temos um torneio que rolou em Oklahoma com 300 jogadores, mas aqui não tem tantas decklists, tem um Genite e um Quimera que fez resultado, então pra você ver, né? É claro que regional tende a ser um torneio mais aberto, porque ele é menos competitivo teoricamente. Em YCS tende a ser muito mais complexo de você ter aqueles decks que ficam no top 8. Então eu acho que lá é um retrato melhor do meta. Por isso que o YCS vai ser melhor pra gente tirar uma foto de fato do formato. Mas tem aqui um Quimera que ganhou um torneio de mais de 300 pessoas, tá? Um torneio regional, um Quimera Rekka Hands, que também usa a engine de Fiendsmith e foda-se, né? Usando o Sinister Necron aqui, por exemplo. Então, interessante. Não consigo ver nada que justifique o uso desse deck em relação a outros. Tem um torneio aqui que não tem decklist, também 300 pessoas, e outro torneio de 320 pessoas que também não tem decklists, tá? Então, isso aqui é mais ou menos um retrato inicial do formato com o Burst Protocol e Banlist vigente. Eu tô ansioso pra ver o YCS que vai rolar no fim de semana, os 3 YCS que vão rolar no fim de semana, certamente vai ter um vídeo de reporte aqui pra vocês. Por hora, é basicamente isso, valeu, falou e até mais. Tchau.